É isso aí. E esse podcast, a gente tem a missão, né, e o propósito desse podcast é o seguinte, onde pessoas extraordinárias compartilham sua trajetória, desafio e ascensões. Temos a missão de inspirar, motivar e impactar na vida daqueles que querem fazer a diferença no mundo. Acreditamos que todos nós podemos ser protagonistas da nossa própria história e mestres do nosso próprio destino. Não somos criaturas da circunstância, nós as criamos. E é isso aí, galera. E hoje a gente trouxe o nosso convidado mais que especial, conhecido também de longa data, Christian Heloísio, 01 da Epicar, 01 da AFA, piloto de caça. E hoje toca a parte aí de estratégia, né, da Accenter. Ele vai explicar aí melhor para vocês. E vamos tocar o barco, vamos que vamos. Fala, Kiki. Pessoal, muito feliz de estar aí com vocês. Hoje eu não toco, né? Tô foda, porque, cara, a empresa é grande, mas falando um pouco da trajetória, foi mais ou menos isso que vocês falaram, né? Eu entrei na Força Aérea cedo, né? 14 anos, aí entrei lá para Epicar, fiz AFA, aí virei piloto de caça. No meio do caminho descobri que não era muito o caminho que eu queria ir, mas pelo menos esse caminho que eu estava trilhando ia me levar no lugar que eu queria chegar. E aí eu decidi fazer essa pivotada aí. Consegui uma proposta lá na Accenture e estou trabalhando lá como analista, cara. Entry level ainda, né? Mas tá sendo bem legal a experiência. Terceiro ano lá, se querer fazer o quê, né? Uns, no caso, falam sempre que é a tríplice aliança, engenharia, medicina e direito, né? Sim. Por que você tomou essa decisão de ir para o caminho militar? Né? No caso, se eu não me engano, você teve que voltar até 2 anos, não foi, para cursar o ensino médio dentro da Epical ou não? Voltar um ano, tem gente que faz isso? Ou já foi direto? Como é que foi essa experiência aí? Então, eu entrei direto, né? Eu entrei na Força Aérea pela Epicar, como se fosse ensino médio, uma escola que fica lá em Barbacena. E a ideia de entrar foi também, não tinha muito definido, né? Claro que 14 anos acho que ninguém tem muito claro o que quer na vida. Era o sonho do meu pai, né? Do nosso irmão, Jonathan, meu irmão, né? Pra quem não sabe. Era o sonho do meu pai, agora militar, etc. E aí, sempre estudei muito, ele falou pra mim uma vez no carro, cara, faz Epicar. Eu falei, o que é isso? Ele é um colégio lá da Força Aérea. Me escreve aí. Aí eu comecei a estudar, eu e mais 2 amigos, e a gente, um desses amigos esqueceu a identidade no dia da prova, aí acabou que não fez, e eu... Esqueceu a identidade. Foi, esqueceu a identidade. Mas tá bem pra caramba também. Hoje. Aí tu decidiu... Aí o meu pai falou, faz a prova, e fiz a prova com esse outro amigo, né? Estudou quanto tempo pra passar na prova? Cara, foi uns 3 meses, é um tempo curto, assim, relativamente curto, mas eu sempre estudei muito, a gente estudou bem intensamente, lembro que a gente estudava... A gente saía da escola, ia pra casa de um dos amigos e ficava lá o dia todo estudando, nós 3. E aí, no final das contas, eu e esse outro amigo que fizemos a prova, passamos e fui pra lá no ensino médio, né? E quando eu cheguei sem saber o que era. O pessoal, FAB é Força Aérea Brasileira, o pessoal, o acrônimo é FAB. Aí eu cheguei lá, o pessoal falando de FAB, cara, quem que é FAB? Eu não sei, não conheço. Aí depois eu entendi que era Força Aérea, que eu tava ali, ia ser piloto, aí eu fui descobrindo lá dentro... O que era, mas assim, a entrada foi meio que isso, não foi muito pensado também não, lá dentro que eu fui descobrindo. Lá da Epicar, né, todo mundo que forma a Epicar vai pra AFA direto, passando todas as provas, exames, etc. Então, entrando pela Epicar pelo concurso público, você consegue ir pra AFA e virar piloto lá, e agora, acho que se não me engano, você entra com infantaria em tendência também. Mas a minha decisão também de ir pra AFA, de novo, eu acho que eu tava muito no fluxo, muito indo, viveu aquilo ali no SUMEF, e lá dentro tem não uma pressão, mas assim, existe uma correção muito grande do pessoal sempre falar sobre a vida, sobre voar, então você, muito novo, acaba gostando disso de alguma maneira. E pra mim foi diferente, eu falei, cara, eu vou ser piloto. Não cheguei a cogitar outras opções, recebi propostas legais de ir pra faculdade no exterior, então, na Epicar eu, sei lá, fazia concurso, fazia Olimpíada, sempre ia bem nessas coisas, então, recebi propostas legais de ir pra faculdade no exterior, etc, mas eu nem pensei, falei, cara, eu vou pra AFA, que é a Academia da Força Aérea, né? Pra quem não conhece, fica em Pirassununga, São Paulo, e lá que são formados os oficiais da Força Aérea dos quadros de intendência, infantaria e aviação. E aí eu decidi ir pra AFA, foi mais ou menos isso. E tem umas histórias também, que eu lembro até hoje, eu não sei se era sua mãe, seu pai que falava, que o Christian estudava no quarto com uma lanterninha. Nossa, porra. Lá em Epicar era louco. Era tudo escuro, aí tinha que virar a noite estudando, aí, porra, tinha que apagar a luz. Como é que era essa parada aí? Então, cara, eu estudava assim, eu sempre estudei muito, sempre gostei de estudar, até hoje eu gosto. Então, na Epicar a gente tinha dormia em alojamento. Então, era o pessoal de 14, 15 anos, num alojamento de 200 pessoas, 200 camas uma do lado da outra, e a gente tinha que estudar lá, tinha que fazer as coisas. Né? E aí, às vezes,
Pra você sair do alojamento e ir pra sala, você tinha que botar uniforme, não sei o que e tal. Aí às vezes dava muito trabalho, então você tinha que estudar no alojamento. Só que no alojamento, dá 10 horas, o pessoal apaga a luz. Aí eu tinha aquela lanterninha de cabeça. Aí eu ficava lá na minha cama estudando. Às vezes o banheiro ficava... Só que era assim, cara, uma vida intensa, ainda mais que você é muito novo, né? Sim. Assim, você tá com 14 anos, você acabou de sair de casa e aí você cai lá dentro, tendo que aprender a viver, aprender a, sei lá, lavar tua roupa, aprender a engraxar sapato, a ter obrigações no geral. Eu não sei dizer se mais rápido, mas eu não sei se mais rápido, mas eu amadureci, acho que isso acelerou o meu amadurecimento, né? Então, Sim. tendo que sair muito cedo, aprendendo a lidar com a vida, sentimentos, então, longe de Emoções. total. Então você tem que assumir suas responsabilidades e fazer. E é engraçado que assim, acho que eu lembro dessa sensação. Porque você tá em casa, você sai de casa, deixa o, sei lá, sai do teu quarto, deixou a cama desarrumada, você volta, às vezes a cama tá arrumada, tua mãe arrumou, deixa uma roupa no chão, ela não tá lá. É a mágica, né? É mágica. E aí acho que todo mundo que vive sozinho passa por isso, né? Mas quando eu ia, cada um tinha um armário, né? O negócio Eu é deixava 15 anos. Exato. É. Mas eu tinha meu armário, eu deixava meu armário. Quando eu voltava pro meu armário, ele estava exatamente do jeito que eu deixei. Ninguém mexia, então se não arrumasse, eu ia ficar desarrumado, né? Então, eu lembro dessas sensações que são óbvias, mas acho que todo mundo passa em algum momento, né? A gente acabou sendo introduzido muito cedo, né? Com 14 anos comecei a viver isso. Mas acho que foi uma experiência que, de fato, me ajudou a amadurecer e formar quem eu sou. E, ô Christian, e você consegue... Tem até uma frase do Steve Jobs, né? No caso, um discurso que ele faz na Universidade de Stanford, que Connecting the dots. eu gosto, Connecting the Dots. Você consegue hoje olhar para trás e enxergar tanto os pontos positivos que agregaram na sua vida, como também os negativos. Eu digo, de repente tu tem alguma ansiedade, alguma coisa que você carregou, porque você, querendo ou não, você aceitou pagar o preço, certo? Então você carrega contigo do que você plantou, você colheu, né? Pontos positivos e negativos. Hoje, quais seriam esses pontos positivos e negativos? Cara, isso tem muita coisa, assim, tipo... É isso que você falou, tem pontos que são muito positivos, mas tem pontos muito negativos também que eu enxergo. Porque o preço é alto, né? O preço é alto. Acho que, assim, de pontos positivos que tem, acho que o mais óbvio é a disciplina, então a gente acaba tendo uma vida muito regrada lá, e isso cria disciplina dentro da gente, então hoje eu sinto que eu tenho facilidade para fazer as coisas que eu quero. Então, definir uma coisa, eu consigo fazer ela. Então, eu consigo ter disciplina, não tudo, né? Claro, tem suas dificuldades, mas, pô, criei uma rotina, eu consigo cumprir a rotina, quero acordar cedo, eu consigo... algo nesse sentido. Só que eu acho que a dificuldade, entre outras, foi, primeiro, uma questão emocional, então aprender a lidar com os meus sentimentos, lá dentro isso acaba sendo um pouco reprimido, então, tipo assim, você aprender a lidar, eu tenho dificuldade, por exemplo, hoje, vou falar que é sempre, mas eu tenho dificuldade de ficar triste, de chorar, de, sei lá, isso de alguma maneira é importante na interação social, sabe? Eu percebo que isso é diferente, eu tenho essa parte de alguma maneira reprimida dentro de mim, eu tenho trabalhado isso, e a outra parte que eu acho bem importante também é no sentido de analisar para tomar decisões. Então, eu sei fazer muito bem aquilo que eu defino, mas às vezes, agora eu tenho um pouco mais envolvido pela experiência profissional que eu tive depois, né? Mas eu sinto que a questão de definir, então você tem que pensar sobre aquilo que você tem. Porque a vida militar ela é muito cartesiana. Você tem um caminho para seguir, o caminho está trilhado, você só tem que correr para frente. Então é uma guerra de quem corre mais. E eu, beleza, se for pra correr, cara, eu corri, estudava até tarde e tal. É força, né? É força. E aí, isso eu me dou muito bem. Só que algo que a gente acaba, por conta disso, não trabalhando tanto, é o direcionamento dessa força. Pra onde que ela vai? Foco. Então, assim, na vida militar isso aqui já tá traçado, você tem que seguir esse caminho, é só sair correndo. Beleza, sai correndo. Só que quando eu saí, uma das diferenças que eu senti é que, cara, não tem um caminho trilhado. Não existem caminhos. Sim. É como se você saísse de um trem e entrasse no mar. Cara, eu posso para baixo, para cima, eu posso para um lado. Eu tenho que definir. Sim. E isso é muito mais importante do que a força. Sim. Então, é muito mais importante eu saber o que eu quero do que saber fazer o que eu quero. Os dois são importantes, mas Albert Einstein me fala, se eu tivesse que dividir, né, 100% do meu tempo, eu gastaria 95% entendendo o problema e 5% executando a solução. Então, é muito mais importante você conseguir definir ações do que tomar ações, do que tomar atitude, etc. Ambos são importantes, né, mas... eu acho que essa parte acaba ficando um pouco reprimida por a gente não ter que exercitar isso. De, cara, o que eu vou fazer, para onde que eu quero ir, etc. A gente meio que sai correndo. Só tem que usar força. Não, eu vejo isso muito no dia a dia da empresa. Até quando, de repente, você pega, né? Muitos empresários fazem isso. Você pega o melhor vendedor da tua empresa e promove aquele cara gerente. Certo? Mas nem sempre o melhor vendedor vai ser o melhor gerente. Porque agora, o cara tem que pensar.
Não é só executar, entendeu? O cara tem que pensar, tem que liderar, tem que fazer. O sucesso dele é o sucesso do time. Sim. E até outro ponto também, quando a gente estava até trocando ideia num dia, você falou, caraca, ô Juninho, um negócio muito legal lá na Accenture, que é às vezes quando a gente está em reunião e tudo mais, e um cara faz uma pergunta para o outro e ele em vez de responder imediatamente a pergunta, ele pede um tempo para pensar para responder. Isso eu vejo assim, que é na correria do dia a dia e tal. Isso, eu particularmente nunca vi isso, assim, eu acho que foi um negócio que eu agreguei para minha vida e para a empresa também. Isso, aí entrei na APA e já sabia que a APA era para se tornar piloto, né? Entrei aviador lá, e aí eu me formei primeiro colocado na EPCAR, aí você entra como, né, quando entra como primeiro colocado na AFA, tem algumas responsabilidades lá, como primeiro colocado de turma, mas foi bom também porque meio que todos os pontos de contato são contigo, você fica não responsável pela turma, mas você acaba lidando com muitos dos problemas ali, tendo que resolver algumas situações. Então entrei com essa carga mais lá, mas assim, A gente pode fazer um link aí entre a liderança que você teve que exercer lá, iniciando que você 19 anos, sim, que liderar um esquadrão inteiro. isso. E hoje talvez não. Com certeza. Acho que tem muita influência, assim. Isso me ajudou de alguma maneira, porque por eu estar sempre nesse ambiente, são várias coisas, né, cara? É engraçado, mas eu acho que parte dessa minha ansiedade também, de não querer pensar e querer agir, querer falar, parte dessa liderança que eu tive que tomar dentro do meio militar. Então, não podia deixar o problema acontecer. Eu tinha que agir, tinha que acontecer, tinha que fazer. E aí, só que lá era um ambiente de urgência que era criado. E quando eu saí, esse ambiente de urgência não existia. Então eu tenho tempo para pensar e eu devo ter que usar isso. Mas, de maneira geral, foi isso. Eu entrei na AVA, lá quando a gente estava lá, né? A gente voava, entrei em 2018. Não, desculpa, entrei em 2015, me formei em 2018. Quando a gente estava lá, a gente voava no segundo e no quarto ano. Aí no primeiro ano fui planador só, foi legal a experiência, gostei de voar, achei massa. Falei, cara, beleza, eu quero voar. No segundo ano a gente faz um voo com motor lá, um avião que eu tenho 25, aí fiz o voo lá, a gente fazia, se não me engano, uns 40 horas. Eu nem lembro direito, mas acho que eram umas 40 horas. Aí a gente voava, aprendi a voar sozinho, depois aprendi a fazer manobra acrobacia, looping, essas coisas. Depois voava em formação, 2 aviões, e depois fiz uma navegaçãozinha lá, que é pousar em outro aeroporto. Aí fiz isso no segundo ano, foi legal também a experiência, de voar, falei, cara, beleza, eu quero voar. E aí no quarto ano a gente voou de novo, no terceiro ano tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos também, fiquei 6 meses lá na United States Air Force Academy, em Colorado Springs, que é a Academia da Força Aérea Americana, lá em Colorado. Cara, foi uma experiência que já começou a me fazer criar alguns questionamentos na minha cabeça, porque abriu horizontes. Então eu vi uma realidade diferente. No momento que eu vi uma realidade diferente, eu percebi que a realidade que eu estava não era a única que existia. Assim, tanto os Estados Unidos em maneira geral, quanto como eles tocavam a parte militar nos Estados Unidos. Né? Então, dentro da AFA, eu vi uma realidade que era, de alguma maneira, colocada pra gente ali. Uhum. E eu percebi que, cara, existem outras realidades. Isso começou a me questionar e falar, cara, além dessas duas que eu tô enxergando, das coisas funcionarem de maneira diferente, das pessoas terem uma mentalidade diferente, quais as outras que existem? Quais são as outras possibilidades? É como se, assim, acaba que no meio militar, como eu falei, né? O pessoal coloca ali um trilho pra você trilhar e você tem que correr. Saiu da gaiola, né? Exato. Você não tá preocupado em olhar pro lado, em ver se tem outro caminho, você tá preocupado em correr pra frente. E aí quando eu vi esse outro caminho, eu falei, cara, se tem 2, acho que pode ter 3, 4, 5, 6, 7. Pode ter outros caminhos, né? Então são outras portas que sempre estão abertas, mas você não considera. A questão deu certo, o mérito é seu. Deu errado, a culpa é tua. Não adianta culpar a vida, é a realidade. E tem 2 jeitos, né? De reflexões que eu fico pensando, assim, como eu levei minha vida e quais as reflexões que eu tenho que ir para levar para frente. O Ray Dalio, que é o gestor lá um dos maiores fundos do mundo, né? Vocês conhecem, ele fala que ele entende as dificuldades da vida como desafios que, se ele conseguir entender, ele ganha um princípio, né? E tanto que ele tem um livro de princípios. E eu tento, de alguma maneira, fazer um paralelo com isso. Então, sempre que eu passo por alguma situação da minha vida que me faz uma reflexão, eu tento tirar algum aprendizado. E aí, para mim, dessa história toda, disso que a gente está conversando, foi mais ou menos que tem 2 maneiras de você viver a vida. Ou você age da maneira que você quer e aceita as consequências que vão vir, ou você escolhe onde você quer chegar e age da maneira que tem que agir. Entendeu isso? Então, ou você joga lá na frente e fala, cara, eu vou fazer o que eu tiver que fazer para chegar lá, ou então você faz o que você quiser hoje e aí você vai chegar num lugar... É pagar o preço. Hein? Exato. Mas assim, são escolhas igualmente justas, você pode escolher qualquer uma delas, não tem problema, não acho que a gente tem que seguir, tem que criar um... Tem que é perigoso pra caramba, esse tem que... Você não tem que fazer nada, cara. Se você quiser deixar a vida te levar, você pode. Não tem problema nenhum nisso. Sem problema, mas você tem que só assumir a consequência disso. Exatamente.
Porque a gente falando aqui, né, até o Christian contando um pouco da história dele e tudo mais, né, mas eu tenho certeza que ele passou ali por um bocado, né, por diversas dificuldades, que com certeza aí deixaram cicatrizes nele, com certeza, né, mas que se fez valer para que ele evoluísse como pessoa e tudo mais. Eu acho que é isso aí, ter a sabedoria para quando, né, a gente vai passar por problemas, né? Eu procuro ver na minha vida até como, pô, todo mundo tem problema, mas eu procuro ver o problema como uma oportunidade, como um presente, uma dádiva para que eu evolua. Né? Porque com certeza se eu ficasse dentro lá do meu quarto durante minha vida inteira, eu também não teria problema, mas eu tenho certeza que eu não teria a capacidade que eu tenho hoje de resolver problemas, entendeu? Então, eu acredito que a EPICAR, a AFA, né? Todas aquelas noites, aqueles perrengues e o caralho, ficar dentro de um barco 3 dias sem comer, sem beber nada, só com jujuba, né? Tu me contou isso, eu lembro também, veio aqui na cabeça. Então, tudo isso, cara, foi experiência que te deixou um cara mais forte, tá ligado? Hoje, no dia de hoje, com certeza, você pegou aquelas dificuldades e transformou em qualidade. Hoje, dentro da Accent, você é um cara, acredito que diferenciado por conta da sua trajetória, né? Sim. E por que, Cristian, agora eu vou te perguntar, por que você não, de repente, não escolheu, sei lá, vou tá lá na AFA, né? Voltando ao assunto da AFA. Sim. Aí tu tava lá na AFA e tal, beleza, 01 da AFA também, não é isso? Né? Isso. Aí beleza, falou que no caso, vou trocar de carreira, como é que foi? Avaliou o risco, não avaliou? O que passou pela tua cabeça? O que fez você tomar essa decisão? Então, é interessante porque eu não tinha imaginado isso, como eu falei, cara, eu tava indo muito no fluxo, eu não tinha definido exatamente onde eu queria chegar, eu tava meio que aceitando aquilo que chegava pra mim e fazendo bem feito. Então, cara, beleza, tô na AFA, vou ser o primeiro colocado, tô na EPICAR, vou ser o primeiro colocado, cara, tem que fazer o melhor, entregar sempre o meu melhor, né? O que começou a me dar o estalo foi, primeiro, né, essa questão de ter ido para os Estados Unidos de alguma maneira começou a me abrir, que existem outras portas, certo? E aí, como funciona na AFA? No final do 4º ano, você tem a escolha das aviações lá. Então, a gente se forma como se fosse piloto genérico na AFA. E aí a gente pode escolher entre caça, pode escolher assim, tem critérios de escolha para caça, transporte ou helicóptero, patrulha também. E aí, no final do 4º, eu não tinha decidido o que eu queria. Então, eu queria ir para caça, eu queria helicóptero, etc. No final do 4º ano, eu falei assim, cara, não quero ir para caça. Já pensando assim, talvez, não tinha definido, mas eu sentia que assim, talvez a caça me consumisse demais, a versão de caça, ela consome tempo, e eu queria ter tempo disponível para poder aprender, para poder pensar sobre outras coisas e tal. Eu sempre decidi assim, cara, eu não quero ir para caça. Eu era, primeiro colocado de turma, tinha notas boas, fui primeiro colocado aos 4 anos, tinha um bom relacionamento com os meus comandantes lá, etc. Eu falei, não quero ir para caça. E aí quando veio o resultado, caça. Tipo assim, não falando, cara, e de novo, né? Ir pra caça pra mim foi mais um desses testes que me deu resiliência, que me deu experiências incríveis. E se eu pudesse voltar atrás, eu escolheria caça. Isso é sem dúvida. Mas eu não queria, ainda que eu tivesse escolhido errado, eu prefiro escolher errado e quebrar a cara do que alguém escolha pra mim. Entendeu? Então eu prefiro criar minhas experiências, escutar os conselhos, tomar a decisão, e eu quero seguir a decisão que eu tomei. Então, quando isso aconteceu comigo, eu percebi que, cara, eu não vou ter liberdade aqui dentro para fazer minhas escolhas. Então, parte de eu me esforçar muito também era porque eu queria deixar as portas abertas. Então, eu falei, cara, beleza, se eu não sei o que eu quero hoje, eu quero deixar todas as portas abertas para quando chegar lá na frente eu poder escolher. Certo. E eu descobri nesse momento que isso não ia acontecer. E, cara, eu ia ter que me virar. E beleza. Aí isso aqui ficou já um pinguinho na minha cabeça. Beleza, vamos pra caça. E aí tem um grande amigo meu, né? Foi até um padrinho de casamento, o Vitor Caio, que ele fala, cara, eu sei o que eu quero. Ele queria ser piloto de linha aérea. Ele tá trabalhando na Gol, o pai dele já era piloto. E desde que a gente entrou na EPICAR, ele queria ser piloto de linha aérea. Então, o que aconteceu no final das contas? A gente se formou, quando a gente se forma, a gente tem 6 meses para sair, nesses 6 meses ele conseguiu uma entrevista e foi trabalhar na Gol. Era o que ele queria. Era o que ele queria. E aí beleza. Me formei no final de 6 meses. Resultado das ações aqui. Cara, eu me fudi pra caralho. Estudei pra cacete. Tava ali, sei lá, me esforcei, entreguei meu sangue pra aquilo e não tava no lugar onde eu queria. E ele, não que ele não se esforçou, ele esforçou muito. Sim. Mas ele não teve que estudar como eu estudei pra AFA, porque ele sabia que ele não precisava. Ele não teve que, sei lá, pegar as responsabilidades que eu peguei na AFA, porque ele sabia que aquilo não ia contribuir pro caminho dele. E ele tava no lugar onde ele queria.
Ou seja, eu me fudi pra cacete, fazendo coisas que não iam agregar pro caminho onde eu queria ir, não tava onde eu queria, e ele se esforçou muito, com certeza, direcionou seus esforços para não gastar energia com o que era inútil, Exatamente. e chegou onde ele queria. Aí a conclusão que eu cheguei, eu falei, cara, eu preciso entender, eu preciso saber onde eu quero chegar. Esse foi o ponto que eu falei, cara, eu tenho que entender onde eu quero chegar, porque senão eu vou parar em um lugar... Foi esse estalo que eu falei, né? Senão eu vou parar em um lugar que eu não quero. A maré vai levar e... Exato. Exato. E aí comecei a me coçar. As cataradas do Niágara, né? Já tá descendo ali, cara, fudeu, tem que remar ao contrário agora. Exato, mas foi isso aí que eu peguei. Eu falei, cara, tava ali no embalo já, e falei, cara, tem que fazer alguma coisa. E aí foi esse processo de descoberta, que eu acho que é mais difícil no final, né? Você descobrir o que você quer, né? Com clareza. Uma vez que você tenha isso, o Bill Gates, ele fala nesse mesmo... O Steve Jobs, ele fala nesse mesmo discurso, né? Ele fala, eu tive sorte, eu descobri cedo o que eu queria na minha vida. Eu acho que isso é forte pra caramba, vou te falar. Não, na realidade, porque esse negócio que o Joe tá abordando aqui era um negócio de hostel, né? E hostel é um pouco complicado, porque, tipo assim, a gente meio que... Os nossos clientes eram como se fosse cliente funcionário. Tu tinha essa relação também? Sim. O cara era como se fosse colaborador da empresa e cliente ao mesmo tempo. Por quê? Tu tinha que agradar o cara ficar, certo? Só que também o cara não podia aloprar, o cara não podia fazer festa, porque senão tu perdia. O que a gente fazia, basicamente, a gente alugava uma casa, né? Ah, quanto é que custa o aluguel dessa casa aqui? Ah, é $2.000. Beleza. Aí tu ia lá e pagava os $2.000, botava o teu nome ali na reta, né? E sublocava os quartos. Entendeu? Então, por exemplo, 3 quartos, né? Para você ter lucro, cada quarto tinha que cobrar pelo menos $1.000 em cada quarto. Sim. Que aí você pegava os $2.000, pagava o aluguel da casa e os outros 1.000 tu botava no bolso. Grosso modo falando, né? Só que aí você tinha que lidar com aquelas pessoas no dia a dia. Porque o cara, muita gente às vezes não ia para os Estados Unidos com a mentalidade, às vezes, de trabalhar, né? De vencer na vida. Às vezes o cara tá lá para curtir. Cara, não tem problema nisso, entendeu? Mas o problema era que, porra, tu tinha que administrar aquela porra, velho. O nego ia, deixava a louça, e quando tu viu, caralho, tem louça, não sei o quê. Aí tu ainda trabalhava, porque não dava pra viver só do hostel. Então imagina ele, o mercado abria, lá em San Diego, abria 4 horas da manhã. Então como é que o cara vai acordar 4 horas da manhã pra operar na bolsa, preocupado com... ele operava no mercado brasileiro. Então como é que ele vai acordar 4 horas da manhã focado? Quem sabe que mercado você tá ali lidando com emoção o tempo inteiro, e cara, se tu não estiver bem, tu erra na operação. Lidando com gente que, porra, não lavou louça, não sei o quê. Porra, música alta, aí festinha, aí o caralho, aí, pô, não pode fumar na casa, aí nego vai e fuma na porra da casa. Meu irmão, aí daqui a pouco segurança na porta, aí a bomba explodiu, não sei, porra, não dá. Não dá, é tipo assim, chegou uma hora lá, né, porque depois que o Joe voltou pro Brasil, eu cheguei e falei assim, caralho, tem uma ideia, porque eu acabei ficando com a casa dele lá. Aí falei, pô, vou abrir. Falei, porra, aí achei o negócio, mano. Vou abrir às 3. Abri casa, mano. Vai dar dinheiro essa porra. Aí começou, né? A casa era o seguinte: tu morava de graça e botava $500 no bolso. Era a realidade. Com 7 pessoas dentro da casa de 3 quartos. Certo? Então tu morava de... Se eu não morasse, botava $1.000. Só que fora os gastos de papel higiênico, tu bancava papel higiênico. Aí, às vezes, tu ia lá limpar a casa ou tu pagava alguém pra limpar. Enfim. A margem é muito baixa. Né? Aí eu fui, peguei mais uma casa. Aí, beleza, até então, peguei mais uma casa. Aí depois, o que aconteceu? Fui pegar mais uma. Só que essa era de 6 quartos e a gente chegou a botar 16 pessoas. Nossa. Cara, eu vou te falar. Aí a conta de energia. Aí eu comecei, porque eu falei, caralho, eu administrava a casa com 7 pessoas. Aí outra casa era um apartamentinho. Em Oxambi tinha 4, e a casa, eu morava na casa que tinha 16 pessoas. Cara, era bizarro, porque, tipo assim, chegou a conclusão que eu falei, gente, beleza. Aí eu e o Joaquim, na época que era meu sócio, aí morava eu e ele de graça na casa. A gente tinha a casa, 16 pessoas, só pra morar de graça e ter dor de cabeça. Eu falei, Joaquim, eu prefiro pagar pra morar. Cara. Sério? Porque, mano, aí era assim, o seguinte, aí a gente começou... Não, vamos botar a mulher na casa, que mulher é tranquilo. Não, o homem tá trazendo problema pra caramba pra gente, não sei o que, babá. Aí, começou secador. Pô, a conta de energia, foi lá em cima. Falei, caralho, mano, fudeu, a conta de energia veio muito alta. E detalhe, tipo assim, quando você tem uma casa de 16 pessoas, você tem que manter 16 pessoas na casa.
Então o jogo é muito mais difícil do que tu manter 7, porque aí tu vai... Então né? é muito grande. Né? Exato, postava no grupo, arrumava... Pô, aí imagina, aí começava a viver um momento Big Brother, uma casa de 16 pessoas, aí fofoca pra lá e não sei o que, e briga. O aluguel da casa era $4.000. Tá todo mundo junto e você é o que cobra. Então, Exato. Você é a pessoa mal pra todo E mundo. você tem que ser chato, cara. Você é o cara chato pra todo mundo. Exatamente. Tipo assim, se tá todo mundo confortável, eu digo assim, até transando pra um outro ambiente, numa empresa. Se, vamos supor, tu é um gerente de vendas, se tá todo mundo confortável, entregando um resultado baixo, tem alguma coisa errada, cara. Você tem que cobrar. O teu papel é esse, entendeu? Então ali era foda porque você tinha um papel de meio que gestor ali da casa. Então tu cobrava, era o chatão, tinha que ser o chatão. Sim. Ou tua casa ia ficar uma merda e nego ia começar a reclamar da bagunça que eles mesmos faziam. E a gente descobriu que também tinha um deadline para aquela pessoa estar ali na casa, entendeu? Tinha um tempo de, por exemplo, 6 meses ali já estava estourando, a pessoa tinha que seguir o rumo dela. Aí a casa de 16 lugares é o seguinte, né? A gente foi, pegamos e não sei o quê. Aí vaga para carro, imagina, né? A casa era de 6 quartos, não tinha vaga para todo mundo, aí o pessoal começou a botar o carro na grama. Aí daqui a pouco, multa, carro na grama, não pode botar carro na grama. Aí lixo, o lixo tinha só 2 lixeiras, aí botava o lixo, aí daqui a pouco o lixeiro não passou, acumulou. Aí, pô, onde que vai... Meu irmão, só dor de cabeça. Só dor de cabeça. Mas, tipo assim, ali, esse negócio das casas, a gente, pelo menos pra mim, eu vi que me deu uma resiliência e gestão de emoções muito grande, cara. Pra lidar com tanta gente ali e morar. É porque a sensação era que eu morava com meus colaboradores. Morava de noite, acordava reclamando não sei o que, aí dormia reclamando não sei o que. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou pagar pra morar em algum lugar. Eu tenho um negócio só pra não pagar pra morar? Não faz sentido nenhum. Entendeu? Sim. Mas foi basicamente isso aí, né? Aventura aí nos Estados Unidos. É criando casca, né? Criando casca, exatamente isso aí, cara. Eu ia falar, né? Tipo assim, até o negócio que você falou de criando casca, a capacidade que eu tenho hoje de resolver problema, ela veio totalmente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, pra mim, foi a minha faculdade, assim, escola e faculdade. Porque eu cheguei lá sem falar inglês nenhum, pô, esse cara aqui lembra. Aí, pô, resolver problema de cartão no banco, pô, ligar em inglês. Meu irmão, caralho, pra aqui no Brasil já é difícil, imagina. Sim. Aí, não sei o que. Aí, beleza, a gente se virava. Aí, em 3 meses também aprendi a falar inglês, porque eu fiz uma imersão lá, arrumei amigo árabe, não sei o que, só falava inglês o tempo inteiro, consegui me virar nisso aí. Mas toda essas dificuldades me trouxe hoje um negócio para a empresa, uma capacidade de resolver problema muito grande. Legal. Então, eu já vim com essa bagagem de resolver problemas. E, cara, a empresa é resolver problema o tempo inteiro. Todo mundo. É o tempo inteiro. Então, se você não tem uma capacidade afiada de resolver problema, tu já fica para trás, entendeu? Então, eu trouxe esse presente lá dos Estados Unidos, que foi a capacidade de resolver problema. Isso, para mim, ajuda pra caramba hoje. O início da empresa, e qualquer empresa, assim, empresas grandes, é você ter um problema. Então, às vezes ele fala, apaixona-se pelo problema, não pela solução. Porque a solução vai mudar, vai passar, a tecnologia vai ficar, mas o problema é se manter, a necessidade vai se manter. Exatamente, isso aí. Era bizarro, assim, vai inaugurar a casa dia 7, todo mundo já pronto pra ir. Aí, pô, compramos, o Joca, e aí, compramos as câmeras na Amazon? Não, compramos, não sei o que. Aí, na véspera, compra cancelada, não vai entregar a cama. Não vai entregar 16 camas, onde que eu vou arrumar do dia pra noite? Aí bota o pessoal no hotel, e o caramba, o pessoal reclama, que tá indo pro hotel, que não é casa, não sei o que, e trambiqueiro, porra, foda. E o que você viu de diferente, né, de lá aqui, pra AFA, de lá, AFA daqui? Cara, acho que uma perspectiva, assim, falando de Forças Armadas, eu acho que uma perspectiva de entrega de resultado, /objetivo. Então, graças a Deus a gente tem no Brasil um país que é pacífico, né? Então a gente não tem guerra. Sim. Então o que uma Força Armada faz num país que não tem guerra? Se prepara para guerra. Sim. Mas é um país que não tem guerra. Então como é que você se prepara para um negócio que você não conhece muito bem? Uhum. Então isso abre espaço para algumas coisas que, na minha opinião, é perda de objetivo. Ou então, sei lá, alguns processos ineficientes, algumas coisas que não funcionam da melhor maneira possível. Várias coisas que... E lá, sim, eles têm guerra. Então eles têm que entregar resultado. É como uma empresa tem que dar lucro. Quando der lucro, ela vai quebrar. As Forças Armadas em países pacíficos, não falando só do Brasil, elas vão receber dinheiro independente de qualquer coisa que aconteça. Porque é o budget lá do governo, para pagar X milhões ali para Forças Armadas, e vou ter sempre investindo. E beleza, tem que ser assim, porque as Forças Armadas têm que estar preparadas. Mas pela característica de ser pacífico, abre esse espaço, né? E nos Estados Unidos eles têm guerra. Então eles têm entrega de resultado, eles têm que chegar lá. Então eles sabem quando não está dando certo.
Entendeu? Aqui, em países pacíficos, a gente está se preparando. Como que a gente sabe que a nossa preparação não tá boa? Você não bota o time pra jogar em campo. Tipo isso. É como se tu estivesse sempre treinando, exato. Tu tá sempre treinando. Aí beleza, tem simulações, tem exercícios que você faz com outros países, que ajuda. Mas é difícil, entendeu? Pegar esse feeling. É como se você estivesse treinando com o time sempre ali. Pessoal, vamos treinar. Hoje, vamos treinar. Pô, chuta a bola. Vai. Mas você não tá botando pra jogar, galera. Não tem a fogueira, né? O sangue no olho ali. Exato. E eu era... Acho que por conta de perspectiva minha, eu sentia falta disso. E lá nos Estados Unidos eu vi isso. Então foi uma diferença que eu... Acho que principal. E assim, a sociedade americana, falando do Brasil e Estados Unidos como um todo, acho que a sociedade americana, eles são mais, sei, talvez estruturados em análise, eles são mais racionais, a gente é um pouco mais emotivo, então acho que foi mais... Ô Christian, e nessa sua transição de carreira, porque da AFA, né, você foi para Accenture. Isso. Né? Então foi EPICA, AFA, Accenture, certo? E nessa transição, você avaliou os riscos, porque ali, querendo ou não, você abriu mão de uma instabilidade, né? Uma estabilidade que todo brasileiro quer. Todo brasileiro quer o concurso público. Não todo, mas a grande maioria, né? Sim. Hoje essa pegada já está mudando, né? Com a ascensão aí do empreendedorismo. Né? Hoje você vê o público jovem já fã de empreendedor. Eu, por exemplo, eu sou fã de vários empreendedores aí. Né? Não sou fã de artista, nada contra artista, mas... Você vê essa ascensão do empreendedorismo aí no Brasil. Mas como é que foi isso? Você abrir mão desse sonho brasileiro aí de concurso público, de estabilidade, que tá todo mês ali, tá na conta certinho, para você pular fora do barco e buscar outro horizonte? Cara, a transição para mim ela foi muito clara a partir da descoberta do que eu queria fazer, sabe? Então, tipo assim, quando eu descobri onde eu queria chegar, ficou muito claro para mim o caminho que eu tinha que ir. E aí, acho que eu tinha falado, né? Então, aconteceu essa situação lá quando eu me formei, eu fui pra cá, teve essa questão lá desse meu amigo que saiu, tava onde ele queria. Eu comecei, cara, o que eu quero fazer? O que eu quero fazer? E eu sempre senti muita vontade de alguma maneira, fazer parte, de participar de, sei lá, transformação, conseguir ajudar na evolução não da sociedade, que seja em escala micro, mas, cara, participar de alguma coisa. Eu sempre fui um cara muito criativo, então, cara, quero usar minha criatividade para isso, como que eu faço? E a conclusão, assim, em poucas palavras que eu cheguei foi que hoje a transformação acontece pela tecnologia e o que permite isso são empresas. Então a tecnologia é mensagem, a empresa é um canal. A tecnologia é o que causa a transformação e as empresas, a iniciativa privada é o que dá escala para isso. Então você tem ótimas tecnologias que não tem empresa sem tecnologia. Quando você junta as duas, você tem. Hoje as 5 marcas mais valiosas são as empresas de tecnologia. Se olhar em múltiplos de valuation, empresas de tech é absurdo. Por quê? Porque quem causa transformação em escala e com uma possibilidade são empresas de tecnologia. Então, a minha decisão foi, cara, beleza, eu quero estar trabalhando com empresas em tecnologia. E a partir disso as coisas ficaram muito mais claras. Então, ainda lá quando eu formei, em 2019, a gente tem 6 meses lá para sair, eu cheguei a fazer uma entrevista em uma outra consultoria, mas aí, cara, eu estava muito incipiente ainda, não sabia muito o que era mercado, não conhecia muita coisa, mas beleza, foi legal a experiência para eu confirmar de alguma maneira e ter contato e falar, cara, eu gostei disso, mas quero ir mais para frente. Mas aí a minha intenção era eu me formei piloto de caça, né, em 2019. Falei, cara, beleza, já que eu tenho que ficar um tempo como piloto de caça para poder sair, vou aprender aqui dentro. Eu vou empreender, vou fazer o que for, vou aprender tecnologia, empresas de tecnologia, eu queria estar ali, né. Aí no ano seguinte eu fui para Boa Vista. Eu falei, cara, beleza, empresas de tecnologia, o que eu tenho que fazer? Aí juntei com uns amigos, inclusive o Olavo aqui com o nosso grande bastidor aí, que tá tocando aí, ó. E aí a gente falou assim, cara, vamos fazer alguma coisa, vamos se movimentar. E a gente quis criar a Lumine. A ideia era fazer um site que era uma plataforma colaborativa de problemas sociais no Brasil. Então era um lugar onde a gente ia, cara, vamos criar um fórum de discussão, a gente bota um problema lá para resolver, a galera discute, a gente chega numa conclusão, leva para as ONGs, para as autoridades competentes, e isso vai gerar uma ação para a gente ajudar, sim, onde a gente puder. Eu falei, beleza, cara, tô em empresa, tô em tecnologia, tô causando impacto, tudo que eu quero. A gente começou a fazer, eu falei, cara, beleza, eu quero tocar a parte de tecnologia, quero aprender. E aí eu comecei, cara, a aprender a programar. Aí não sabia nada. Tinha noção básica de lógica de programação, mas nada, de resto de nada. Aí beleza, eu comecei pro front-end, fui HTML, CSS, comecei a pegar JavaScript. A gente fez back-end com algumas outras tecnologias que tinha lá, mas basicamente aprendi a programar. Aí a gente fez o site, lançou, começou a conseguir pegar uma atração mínima ali. Eu recebi uma proposta de fazer uma viagem com a Marinha, por ter me formado em primeiro colocado, de 6 meses de um navio.
E aí, cara, a gente tava meio que assim, todo mundo com outros trabalhos, a gente tinha esse projeto de lado, e eu ia ter que sair, e era mais ou menos quem tava tocando bumbo ali, mais ou menos, né? Porque, sei lá, eu tive a ideia, pelei o pessoal, todo mundo estudando muito, mas acho que ficou difícil dentro de um navio, sem internet. Não por ser eu também, mas porque perdeu um membro, né? A gente tinha uma galera ali, eu saí, não conseguia dar atenção 100%. E aí, lá dentro do navio, a gente falou, cara, beleza, vamos parar o projeto, vamos começar, depois a gente toca. Aí lá dentro do navio, eu juntei conheci um cara lá, o Lenderson, que é, porra, super gente boa também, um moleque muito bom em tecnologia. Juntei com ele e falei, cara, vamos tocar alguma coisa aqui. Aí lá dentro do navio, a gente parou, foi nos Estados Unidos de navio, comprou um MacBook e falou, cara, vamos aprender a programar aplicativo. Aí, pô, comecei a aprender a programar em Swift lá, fizemos aplicativo, e, cara, vamos começar a lançar aplicativo já. Começamos a idear também, falar, cara, vamos fazer tal coisa. A gente desenvolveu nosso primeiro aplicativo, era um aplicativo para gestão de estoque de microempreendedores. Foi um gap que a gente viu no mercado. Falou, cara, vamos fazer um aplicativo para isso. A gente desenvolveu lá dentro. Aí foi 6 meses de viagem e tal. Quando eu cheguei da viagem, a gente estava dando deploy no aplicativo e tal. Surgiu a proposta para a Accenture. E aí, cara, eu já sabia que eu queria estar em empresas. Eu já sabia que eu queria estar em empresas de tecnologia. A Accenture hoje é uma empresa que ela faz consultoria, outsourcing, serviços profissionalizantes. É uma das maiores empresas do mundo. E aí surgiu a proposta dela e pra mim não teve dúvida, saca? Foi tipo assim, eu falei, cara, é onde eu quero estar. Muito claro onde eu quero estar. Falei, cara, eu quero estar ali. E é engraçado que eu tenho um papel, quando eu tava no navio, eu escrevi assim, 3 empresas que eu quero estar. A Accenture era uma delas. Eu tinha um papel lá escrito, tá ligado? Então quando chegou a proposta pra mim, eu falei, cara, não tem dúvida do que fazer. Mentalizou. É que nem o negócio do aplicativo que você falou, eu falo isso muito com o meu sogro. Cara, pra dar certo, você tem que respirar e viver o bagulho, mano. Tem que respirar e viver o negócio. Se a pessoa não tiver ali dentro, o vulcão ali, o tempo inteiro, energia, mano, energia. Se não tiver com energia ali, não vai, mano, não vira. Cara, o tempo, o negócio que eu descobri também, eu aprendi, o tempo é limitado. Você tem 24 horas por dia. Então, você não vai conseguir fazer tudo o que você quer. E aí, a decisão, isso também é uma reflexão que eu fiz esses dias, que tipo assim, a gente tá muito focado em aumentar a produtividade. Então, quando a gente quer, eu vejo isso trabalhando com tecnologia também. Você tem time de tecnologia. O que as pessoas querem é como que eu aumento a produtividade do meu time para ele fazer mais. Mas, cara, você tem 5 pessoas, cada um tem 24 horas por dia, esse é o tempo que você tem para trabalhar. Nem 24, você tem 8 só, que é o tempo que ele trabalha. A gente acaba... Mas, então, é muito mais vantajoso você aprender a escolher o que você vai fazer do que você fazer mais com o seu tempo. Sim. Então, tipo assim, o foco, né, é você conseguir escolher as coisas certas para fazer. E não conseguir vencer todas as batalhas. Porque você não vai conseguir. Você tem 24 horas por dia. Né? Agora é engraçado pensar que a gente tem 24 horas do Elon Musk. Que tem às vezes 24 horas. Delegar, velho. Tava conversando isso com um amigo meu também, né, cara? Tu tem que aprender a delegar. Ele tem 24 horas. Ele faz, beleza, ele usa muito bem as 24 horas dele. Ele tem um nível de produtividade muito alto. Mas ele sabe o que ele, como CEO da Tesla, da SpaceX, tem que fazer e o que ele não sabe. Tem certeza absoluta. Se alguém traz uma coisa pra ele que ele não tem que fazer, ele fala, cara, isso aqui eu não vou fazer. Ou então, isso aqui, fala pra alguém fazer. Mas a capacidade dele não é de ser muito produtivo, é de saber escolher o que ele tem que fazer. E eu vou te falar, na minha opinião, o principal papel de um CEO, tem vários papéis, mas eu acho que o que conta pra caramba é o cara, a seleção de talentos. O cara botar as pessoas certas nos lugares certos, velho, porque não dá pra você fazer tudo sozinho. Isso é um padrão muito comum de nas empresas. Tem Netflix, o livro do Rod Hess, que é A Regra Não Tem Regras. Ele teve foi polêmico na época que ele soltou um deck de slides lá com alguns princípios da Netflix. E alguns deles, né, que foram polêmicos na época, foi tipo assim, cara, a gente não remunera quem trabalha muito, a gente remunera quem trabalha bem. Então não me importa quantas horas você vai trabalhar, eu quero que você me entregue resultado. Aí outras coisas também, se você parar de trabalhar bem, você vai ser demitido com uma boa rescisão. Ele falou, cara, eu quero que você me entregue muito, não me importa como você está entregando, então se você trabalha muito, se trabalha pouco, você fica até a noite no escritório, independente. Você tem que estar entregando resultado. No momento que você parar de entregar resultado, a gente vai te trocar. E eles pagam salários muito bons. Então, um dos princípios lá que ele fala no livro é que eles incentivam os empregados dele a procurarem emprego no mercado. O cara tá sempre fazendo entrevista, eu já vi também. Ele fala, cara, esteja sempre fazendo entrevista. Ele fala, eu incentivo meus empregados, porque a gente paga o melhor salário. Então não tem dúvida, eu quero que você procure para você olhar lá e falar, cara, não tem saída, eu quero seguir. É extremamente transparente, assim, o cara chega pro chefe dele e fala, pô, hoje das 4 às 17 eu não vou estar na empresa porque eu tô indo fazer uma entrevista ali. E a galera lida bem. Na Amazon Prime. E o pessoal tá tranquilo. Tipo, não sei até que ponto ser, no livro pelo menos é isso, não sei até que ponto que isso é verdade, né? O pessoal na prática do dia a dia toca, mas é legal ver essa mentalidade.
Essa questão do tempo é muito legal também abordar. Eu mesmo, conforme eu fui subindo, né, na empresa e tudo mais, eu comecei a avaliar isso. Às vezes eu tava, tipo, perdendo tempo, investindo tempo em alguma coisa que eu tava ali, tipo, olhando no relógio e falando, caraca, bicho, a hora tá passando, tipo assim, não poderia estar investindo tanto tempo nessa atividade aqui. Sim. Porque o dia voa, velho. O dia voa. Vai vendo outras atividades, outras coisas que você tem que investir mais seu tempo, alocar mais seu tempo. Sim. E quando tu vê, pô, antigamente eu poderia até investir, mas hoje eu já não posso alocar tanto tempo nessa atividade. Cara, pra mim, produtividade é importante, mas você saber com que você vai gastar seu tempo / recursos é muito mais importante. Tipo assim, você saber escolher bem, né? Que nem, cara, como tô falando de tecnologia, né? Então hoje, eu lido na parte de estratégia de tecnologia, tá bem relacionado ali, a gente tá bem a área que eu trabalho é Technology Strategy and Advisory, que é como se fosse uma interseção entre business e tecnologia. Então a gente geralmente está traduzindo a necessidade de negócio com tecnologia, que era o que eu queria fazer, né? Que eu cheguei. Como que funciona uma demanda de tecnologia? Né? Você tem o seu time de desenvolvimento, e aí você tem um backlog de necessidade lá, que o backlog é tudo que a gente tem que fazer. Então a gente tem que resolver o problema X, Y, Z, não sei o que. Algumas empresas funcionam com a área de tecnologia como uma área cliente da área de negócio. Então, como área de negócio, contratar essa área de tecnologia para resolver um problema. Então, eles de alguma maneira devem para a empresa para a área de business, né, de negócio. E o grande problema das áreas de tecnologia é, cara, eu quero fazer mais, eu quero entregar mais para o meu cliente, eu quero conseguir fazer mais coisas do que eu já faço. E menos como que eu seleciono o que eu tenho que fazer. Entendeu? Então, a medida, às vezes, é quanto de software, o quanto eu estou entregando. E não qual o processo de negócio que eu estou mudando, se eu estou fazendo de maneira eficiente ou não. É tipo, entende? A questão... KPI que mede. Exato. É tipo assim, no final de contas, cara, eu quero que saia mais da ponta. Agora, se isso aqui vai causar resultado, não interessa tanto para mim. Sim. Então, o foco é muito em, cara, como que eu faço para o meu time entregar mais e menos em como que eu escolho o que o meu time vai fazer. Que essa primeira parte é o que a gente comentou. É você escolher o que você vai fazer com o seu recurso, que na maioria das vezes gera a maior parte do resultado. E o que a gente já falou do seu passado, né? Estamos falando do presente. E o que você vislumbra aí pro seu futuro? Legal. Assim, como eu falei, empresas de tecnologia. Quero causar impacto através de tecnologia em empresas. Se eu vou fazer isso no Accenture, é uma possibilidade. Empresa é possibilidade. Eu tenho essa gana muito forte de querer empreender também, saca? Então, eu queria começar a testar algumas ideias, testar algumas coisas. Provavelmente na parte de produto / software, né? Porque o legal do software, cara, que ele é muito escalável. É por isso que a tecnologia acaba sendo um driver de mudança, uma alavanca de mudança. Porque a gente chama de custo marginal zero. Então, você tem um custo upfront muito grande. Então, diferente que as pessoas pensam também, produzir software é caro. Porque você tem que pagar o desenvolvedor e salário do desenvolvedor é caro. Então, você tem que ter um time de desenvolvimento que você vai mandar. Então, beleza, você vai investir X num software. Mas uma vez que eu tenho esse software, ele está resolvendo um problema, eu consigo aplicar para você. O custo para eu aplicar para o Juninho é zero. Para aplicar para outra pessoa é zero. Então, a escala é muito alta. Muito alta. Então, eu gosto disso e por gostar de software, essas crenças que eu falei. Mas, assim, basicamente, eu sei que eu quero continuar com empresas e tecnologia. Pode ser na Accenture, estou bem feliz lá, estou gostando do que eu estou fazendo. Pode ser empreendendo, quero testar ideias e tal, mas acho que vai ser algo nesse sentido. Empresas, tecnologia, causar transformação. É isso. Um dos componentes do modelo de negócio é o Client Value Proposition, que é a parte mais crítica do modelo de negócio, que é qual a proposta de valor que você traz para o seu cliente. Né? E o que é a proposta de valor? Qual o problema que ele tem que está mal resolvido ou não resolvido? Ou seja, você arruma um modelo de negócio a partir de um problema. O cara tem que ter uma dor. Então, o cara tem que estar ali falando, cara, nossa... Assim, você consegue, às vezes, introduzir um produto no mercado sem que o problema exista ainda, mas a maior parte das startups, elas falham por conta de... Não tem dor. Não tem dor. Ou a dor não surgiu ainda. Tipo assim, tá muito à frente do tempo. Saca? Foi o caso da Apple, quando ele lançou o Lisa lá, que foi o computador da Apple que deu errado. Eles lançaram o Apple One, Apple II. Cara, o Apple II estourou. Aí o gap do Apple II pro Lisa foi absurdo. A ponto de que as pessoas não tinham essa necessidade ainda. Então, ele lançou o produto faliu. O produto foi ruim. Sim. Porque o problema existia, só que as pessoas não sentiam ainda essa necessidade, entendeu? Sim. Então é claro que assim, claro que você tem como lançar um produto sem ter um problema, mas, cara, comece pelo problema. Comece pelo porquê. Até no livro do Simon Sinek. Cara, comece lá pelo porquê. Por que você está fazendo isso? Qual é o problema que você está resolvendo? Depois você vai para a solução, né?
Tem um livro maneiro também do Jim Collins que chama Build to Last. Ele analisa as empresas que duraram mais de, sei lá, 80 anos e o que elas tinham em comum. E aí o que ele fala, ele chega no tipo um yin yang lá, que ele fala que é keep the core and change the rest, um negócio assim. Mas basicamente ele fala, cara, essas empresas, o que elas fazem? Elas têm um problema muito claro que elas querem resolver. Como que você vai resolver esse problema? Cara, isso muda toda hora. Porque a tecnologia evolui, as necessidades da sociedade diminuem, mas existe aquele problema latente. Então, por exemplo, a 3M, ela era uma mineradora. Então, o que ele chama lá, acho que do keep the core, né? Então mantém o centro dela, era tipo assim, resolver, sei lá, gerar soluções de impacto para empresas através de minérios, etc., e produtos naturais. E aí a mineradora faliu, eles tinham um monte de minério. Cara, vamos fazer o quê? Vamos fazer post-it, vamos fazer durex com isso, que é o que dava para fazer, para resolver problemas usando a matéria que eles tinham. E aí estourou. E várias outras empresas, assim, tipo, que elas pivotam por conta disso. Elas têm muito claro o que elas querem fazer, como que elas se posicionam, e o restante muda. Aquilo ali vai mudar. Então é sempre assim, cara, tu se agarra em algum lugar, e aí onde é que tu vai, isso vai alterando, né, maleável. Eles sabem escolher o que eles têm que fazer. Isso, exatamente. Muito bem. E aí quando as Sabe pessoas onde quer mudam- chegar, sabe Exato. escolher o que tem que fazer, o que tem Cara, que eu tenho que chegar lá. Aí ele começa a andar. Aí daqui a pouco surge um obstáculo. Ele consegue ir pro lado, ir pra frente e voltar, porque ele sabe que ele tem que ir pra lá. Se você não sabe onde você quer chegar, tu andou, entrou um obstáculo, aí você virou pro lado. E agora, o que eu faço? Continuo indo pra cá, volto pra lá, vou pro outro lado. Então, é importante. É o que a gente falou. São métodos de ver a vida, métodos, mas se você quer entregar resultados para a empresa, isso é extremamente importante. Para a sua vida pessoal, você pode ver da maneira que você quiser, mas se você quiser ter um resultado, você está comprometido com aquilo, você tem que, cara, ancorar lá na frente e ir andando na direção daquilo. Surgiu um obstáculo, passa por cima, pelo lado, mas volta para onde você quer ir. E se for- em qualquer, eu acho assim, em qualquer ambiente, né? Se você quer ser o melhor, quer se destacar, não, tem que pagar o preço. Não vai ser, na minha opinião, não vai ser, por exemplo, trabalhando de repente 8 horas só, fazendo basiquinho, que tu vai ser o melhor, velho. Cara, você pode fazer o arroz com feijão, mas aceita a consequência que vai vir. É, Ou então você, cara, eu quero me destacar, então faz o que tiver que fazer para se destacar. É tua escolha. Mas é importante você ter essa escolha consciente, né? Porque às vezes a gente não faz escolha nenhuma, você não faz escolha nenhuma, você está escolhendo a primeira opção, que é que faz, não- que é faz o que você quiser exatamente. e encontra o resultado lá na frente e aceita ele. Acho que a gente conseguiu tirar bastante, vários insights aí que vão agregar na vida da galera, né? Assim como, eu acho que é uma troca, Ah, com que certeza. agregou bastante na minha vida também. Tá dando quase uma horinha de papo. Tá show. É isso aí. Obrigado. Obrigado ao nosso primeiro convidado aí, piloto de caça, Isso aí, estrategista da sempre aí. Accenture. E é isso aí, vamos Isso que aí. vamos. Dá aquela moral, comentário aqui embaixo, dá uma força aí. Se inscreve para acompanhar os novos episódios. Tamo junto, até a próxima. Valeu. Valeu!